Quais as principais interações medicamentosas? Você, enfermeiro, recebeu uma prescrição médica e precisa aprazar os medicamentos. E você sabe quais são os medicamentos que não podem ser administrados em concomitância? Qual é o intervalo entre os medicamentos e a alimentação? E isso interfere na absorção da medicação? Com toda absoluta certeza. E você da enfermagem tem obrigação de dominar os principais medicamentos e as principais interações medicamentosas. Então, eu convido você a assistir esse vídeo até o final e não perder nenhum detalhe importante e, o mais importante, anotar tudo. Anota todas as possíveis interações medicamentosas que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o professor e enfermeiro Igor Salles e seja bem-vindo a mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Começarmos nosso vídeo com chave de ouro, eu vou pedir para você que está nos assistindo agora, se você ainda não está inscrito no canal, caiu de paraquedas, clicar no botão de inscrever para você fazer parte da família do Descomplica Enfermagem. A gente tem a meta de chegar a 500 mil de inscritos e só depende de você. A gente está pertinho, está quase, falta menos de 20 mil pessoas, mas você contribui muito com a gente se você clicar no botão de inscrever. Inscreva-se. Não custa nada para você e você vai ajudar muito a gente. Agora vamos falar sobre as interações medicamentosas. Toda a parte de prescrição e administração de medicamentos é da nossa alçada, então a gente precisa dominar e conhecer muito bem quais são os medicamentos que podem ser administrados juntos e os medicamentos que não podem ser administrados juntos. E óbvio que aqui é quase impossível eu falar todos os medicamentos. Eu separei aqui alguns por ordem alfabética e também por ordem de relevância. Quais são os que mais a gente encontra dos nossos plantões para que você não possa cometer esses erros. E se você gostar muito desse tipo de conteúdo, eu posso estar fazendo a parte 2, a continuidade desse vídeo. Então vamos lá, vamos falar primeiramente sobre o aciclovir. Entenda que o nosso objetivo aqui é focado nas interações medicamentosas e não tanto na farmacologia, farmacocinética, nas indicações, contraindicações, tá certo? É mais para não ter as interações medicamentosas a fim de provocar algum dano no paciente. Então vamos lá. Aciclovir, a recomendação é diluir com 10 ml de soro fisiológico ou então de água destilada, cada frasco é ampola. Eu vou reconstituir assim e vou diluir para 40 ml de soro fisiológico ou então de soro glicosado. E quais são as interações medicamentosas? É importante que a gente não administre aciclovir em concomitância com a fenitoína. Por quê? A fenitoína ela é um anticonvulsionante. Ela evita que o paciente tenha novas convulsões. E quando a gente administra os dois juntos, o aciclovir vai diminuir o efeito da fenitoína, fazendo com que o paciente apresente convulsões. Então, o primeiro medicamento, aciclovir, não administrar junto com a fenitoína. Anotou essa informação? Beleza. Próximo medicamento que eu quero conversar com vocês é sobre o famoso AS, o ácido acetil salicílico. Ele que é um antiagregante plaquetário, cada comprimido dele vem com 100 miligramas. A gente deve entender que ele tem uma melhor absorção quando ele é ingerido juntamente, ou então em horário próximo, com os medicamentos. Se ele é feito administrado com leite, ou então em um copo com água, para minimizar os efeitos sobre o trato gastrointestinal, tá certo? Então essas são algumas considerações que a gente precisava ter sobre o AS, o famoso AS que todo mundo já, alguma vez na vida, já tomou. Próximo medicamento, amiodarona. Amiodarona muito utilizado. Amiodarona que é um medicamento antiarrítmico. Quais são os medicamentos que a gente deve ter cuidado com ele? Vamos lá. Primeiramente, a amiodarona vem 50 mg por ml na ampola, com a sua apresentação, e cada ampola tem 3 ml, de forma que na ampola toda tem 150 mg. Quais são as considerações quanto ao aprazamento? Então, a amiodarona, ela acaba interagindo com vários medicamentos. A gente vai falar aqui um por um, anote esses medicamentos para você não ficar por fora. Primeiramente, você não pode administrar a amiodarona em combinação com anticoagulantes, porque ele pode exacerbar o efeito do anticoagulante oral e eleva o risco de sangramento. É como se a amiodarona potencializasse
o risco de sangramento do anticoagulante. É como se ela potencializasse o efeito do anticoagulante. O anticoagulante evita a coagulação, administrado junto com a amiodarona, ela potencializa o efeito dele. Tá? Então é importante você deixar um intervalo aí de pelo menos 30 minutos a 1 hora. Outro medicamento que você não pode administrar junto com a amiodarona é a fenitoína. Fenitoína, lidocaína, midazolam que é um benzodiazepínico, simvastatina e antiarrítmico. É contraindicado também o uso concomitante da amiodarona com esses medicamentos aqui, bem como o uso de laxantes. Laxantes pode levar a uma diminuição do potássio e gerar uma arritmia cardíaca, que é o torsade epoam, que é o ritmo até que antecede a parada. É uma taquicardia ventricular polimórfica, é um ritmo que antecede paradas cardiorrespiratórias. Maravilha? E outro medicamento que é desaconselhado administrar junto com a amiodarona é o uso de beta-bloqueadores e antagonista do canal de cálcio, o famoso verapamil. E os beta-bloqueadores, como o propanolol, um dos mais conhecidos. Maravilha? A amiodarona, ela, quando administrado com beta-bloqueador ou com bloqueador de canais de cálcio, esses dois agem no coração diminuindo a frequência cardíaca. Quando eu faço uso desses medicamentos junto com a amiodarona, eu posso potencializar essa bradicardia, ficar uma bradicardia severa, e aí eu vou ter mais uma arritmia. Por isso a importância de você conhecer as interações medicamentosas. Show de bola? Dominado? Dominamos aí o ácido acetilsalicílico, dominamos o aciclovir, dominamos a amiodarona. Vamos falar da azitromicina. A azitromicina, que é um antibiótico, um dos antibióticos mais utilizados na classe dos beta-lactâmicos, que age ali na inibição da síntese proteica das bactérias. A gente pode diluir de forma endovenosa no soro de 250 até de 500 ml. É importante você entender aqui que possui uma estabilidade, ou seja, a gente consegue utilizar ele quando a gente tem na sua apresentação oral por até 5 dias em temperatura ambiente, na forma endovenosa em 24 horas em temperatura ambiente e até 7 dias quando ele é refrigerado, colocado dentro de um refrigerador. A forma oral, é importante você entender isso aqui. A azitromicina, quando você dá de forma oral para o paciente, ela não pode ser administrada próximo do horário do almoço, porque ele provoca náuseas e vômito, e aí o paciente pode até broncoaspirar. Por isso é interessante que você administre a azitromicina pelo menos 1 hora antes da dieta ou 2 horas após a dieta desse paciente. Nunca administrar exatamente no horário da dieta, para evitar esse tipo de ocorrência. E aí você precisa entender que, de forma endovenosa, a gente dilui 500 ml, a gente vai correr em 3 horas. Quando for em 250, corre em apenas 1 hora. Considerações quanto ao aprazamento. Evitar ser administrada junto com o alimento, possui essa absorção reduzida e também provoca esses efeitos colaterais. Beleza? Azitromicinas, essas são as interações. Próximo medicamento também é um antibiótico, a ceftriaxona. Ceftriaxona, que é uma mãe de todas as infecções. Ela é um antibiótico de amplo espectro, muito utilizado nas infecções de emergência, paciente que tem pneumonia, paciente que tem meningite, paciente que tem infecção urinária, tem sepse, é um excelente antibiótico. A reconstituição dela, a gente reconstitui em 10 ml de água destilada e dilui para 100 ml de soro fisiológico. Ela possui uma estabilidade de aproximadamente 6 horas em temperatura ambiente e de 24 dias sobre algum tipo de refrigeração, quando a gente coloca dentro da geladeira. A administração direta, cerca de 3 a 5 minutos, e se for diluído, uma administração em 30 minutos. Detalhes importantíssimos sobre a ceftriaxona que você não pode deixar passar em branco. Ivo, quais são os cuidados que eu devo ter? Ela é incompatível com o quê? Olha só que interessante. Não administre ceftriaxona com soluções que contêm cálcio. E isso inclui quem? Ringer.
o Ringer, solução de Ringer com lactato, Ringer lactato. E também com nutrição parenteral. O paciente que recebe nutrição parenteral ou Ringer lactato a gente evita, porque ele vai potencializar um risco de arritmias. Pode provocar até parada cardiorrespiratória. Então, ceftriaxona, evitar substâncias que têm cálcio. E aí, no caso, esse paciente que tem algum tipo de nutrição parenteral e também evitar também Ringer com lactato. Ceftriaxona, mais um antibiótico, foi para conta. Vamos falar agora do cetoprofeno. Cetoprofeno que vem na apresentação de 50 mg por ml e vem aí, a gente precisa reconstituir ele, né? Ele vem 100 mg no poliofilizado, a gente adiciona 2 ml para ficar na apresentação de 50 mg por ml. Quais são as considerações quanto ao aprazamento? Eu não posso administrar o cetoprofeno em concomitância com AS, o ácido acetil salicílico, com o captopril, carvedilol, clopidogrel, furosemida e a varfarina. Não posso utilizar ele junto com esses outros medicamentos. Provoca aí interações medicamentosas, tá? Importantíssimo, cetoprofeno muito utilizado geralmente quando o paciente tem dor refratária a dipirona, não está resolvendo com dipirona, coloque cetoprofeno nesse paciente. E aí, se esse paciente faz uso de anticoagulantes, como por exemplo varfarina, faz uso de diurético, como a furosemida, faz uso de medicamentos que controlam a pressão arterial, como captopril, clopidogrel, carvedilol, e também o ácido acetil salicílico, que tem inúmeras indicações também. Próximo medicamento que a gente precisa conversar com vocês é a dexametasona, muito utilizado também nas emergências, paciente que tem alguma alteração cutânea, alguma alteração de pele, muito utilizada a dexametasona. Quais são os cuidados que eu devo ter com ela? Quanto ao aprazamento. Muito cuidado quando ela é administrada com o fluconazol. Por quê? Porque eleva os efeitos terapêuticos e tóxicos dos corticoides. E aí eu posso provocar um efeito, um evento adverso nesse doente. AS, porque eu vou alterar o risco de ulceração e de sangramento gastrointestinal, provocando até alguns tipos de hemorragias digestivas. E fenobarbital, ela vai diminuir o efeito dos corticoides. Maravilha? Então, fluconazol aumenta o efeito do corticoide, fenobarbital reduz o efeito do corticoide. A dexametasona aumenta o efeito do AS. Tá? Então, evitar as administrações junto com esses medicamentos. Agora me diz, você sabia dessas informações? É imprescindível que na hora que você estiver aprazando seus medicamentos, você tenha ali, de forma como uma consulta rápida, entender quais são os medicamentos que podem ser administrados juntos e quais são os medicamentos que não podem ser administrados juntos. E para você não cometer nenhum erro, na hora de administrar os medicamentos, é imprescindível que você domine os principais medicamentos utilizados pela enfermagem. Por isso eu estou deixando aqui um e-book completo sobre medicamentos. Um guia de bolsa onde você pode imprimir, você pode utilizar no seu tablet, no seu computador, no seu celular, botar aí, consultar na hora do seu plantão. Um guia que eu recomendo para você, essa apostila completa e super acessível. Vou deixar ela aqui disponível na descrição desse vídeo para você dominar os medicamentos e não passar nenhuma vergonha e não cometer erros na hora do seu plantão. Maravilha? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, clica aí no botão de gostei, você ajuda muita gente. Quando você clica no botão de gostei, o YouTube entende que esse é um vídeo bom, é um vídeo relevante, acaba compartilhando para mais pessoas, assim você ajuda a divulgar o meu trabalho, eu fico muito feliz. Se você chegou até o final e não está inscrito, poxa, inscreva-se no canal e faça parte da família Descomplica Enfermagem. Ei, seguinte, presta atenção, se você quiser a parte 2 desse vídeo, se você quiser saber quais são os outros medicamentos que provocam também interações medicamentosas, comenta aqui embaixo que eu vou estar preparando essa aula para você, certo? Comenta aqui, Ivo, eu quero a parte 2 das interações medicamentosas. Comenta aqui que eu vou estar preparando essa aula, se você quiser essa aula da parte 2. Maravilha? E se quiser saber mais sobre os medicamentos, vou deixar uma playlist agora na tela, tá passando agora uma playlist para você maratonar o Descomplica Enfermagem e não perder nenhuma informação importante. Playlist sobre medicamentos na tela, te espero na próxima aula. Vem maratonar o Titio Ivo.